Era no tempo do rei, uma das 4 esquinas que formavam a rua do ouvidor. Não, para com isso, tá muito chato. Não, deixa eu justificar. Não, chega, tchau. Se passa no tempo do rei, ou seja, no início do século XIX, no Rio de Janeiro, o que faz dele um romance urbano. Desde o começo nós conhecemos as origens do protagonista. Ele é filho de Leonardo Pataca, o Meirinho. É um oficial de justiça e Maria Dorfalice. O casal se conhece em um navio que vem de Portugal com destino ao Brasil. Depois de uma pisadela e de um beliscão, nasce o menino Leonardo. Para ser batizado há uma grande festa e como padrinho é escolhido o barbeiro e como madrinha a parteira que realizou a operação. Durante 7 anos os 3 vivem em harmonia, até que Maria Dorfalice começa a se envolver com outros homens, o que deixa Pataca morrendo de ciúme. Eles armam uma grande briga e nisso a Maria Dorfalice sai de casa para viver com o capitão e o Leonardo Pataca também sai, deixando o menino como seu padrinho, o barbeiro. Esse homem ele é muito solitário e ele cria um sentimento muito forte pelo garoto. Então, o que acontece? As brincadeiras, as malcriações, as diabruras do menino são vistas pelo barbeiro como só brincadeiras inocentes de criança, quando na verdade o menino é uma verdadeira peste. Ele o mima muito e imagina que para ele um futuro grandioso, imagina que ele vai ser clérigo. Só que um dos empecilhos que se mete nisso é que o menino detesta ir à igreja. O menino só quer saber de aprontar, de travessuras. Um dia o menino sai em uma procissão junto com outros garotos fazendo algazarra no meio da celebração e vai parar numa festa de ciganos e some por vários dias. O barbeiro, obviamente, fica desesperado procurando pelo menino. Nisso, o Leonardo Pataca começa a se envolver com uma cigana. Só que essa cigana não é fiel a ele. Ele, já cansado de ser traído pela sua ex-mulher, a Maria Dorfalice, ele resolve que vai fazer um ritual de bruxaria para fazer com que a cigana que ele seja o único amante da cigana. Esse tipo de prática, porém, era proibido na época. E o Major Vidigal, que é o maior caçador de vagabundos da cidade, acaba interpelando no meio desse processo e prende o Leonardo Pataca. Quem vem ao seu socorro é a madrinha do menino Leonardo, que vai recorrer ao tenente-coronel para que ajude o Leonardo Pataca a sair da prisão. No próximo capítulo, nós vamos descobrir como é que o barbeiro se arranjou na vida. Aí a gente descobre que quando ele era pequeno, ele foi criado por outro barbeiro. E ele não sabe se é seu pai ou só é seu guardião. Ele não tem memória disso. Esse barbeiro lhe ensina o ofício de barbeiro e ele também aprende a ler, a escrever e a sangrar. Nisso, um dia, quando ele está exercendo o trabalho de barbeiro em um porto, ele batendo papo com um cliente, descobre que estão precisando de um médico em um navio negreiro, com destino ao Rio de Janeiro. Ele, sabendo sangrar, é chamado por esse cliente a vir trabalhar no barco e nisso ele exerce um trabalho soberbo. Ele salva vários homens da morte com a medicina da época, que era o sangramento. Só que um dia o capitão desse navio fica doente e o barbeiro não é capaz de salvá-lo. Então, no seu leito de morte, o capitão pede ao barbeiro, ao médico, que é seu homem de confiança, que pegue a herança que ele queria deixar para a filha e entregue a menina quando eles embarcarem no Rio de Janeiro. Só que o barbeiro, ao invés de fazer o que prometeu para o capitão, ele fica com a herança. E é assim que ele diz que ele se arranjou na vida. Depois disso, a gente fica sabendo como é que o tenente-coronel ficou devendo um favor à comadre. Por que ele está ajudando o Leonardo Pataca? E aí a gente descobre que o tenente-coronel tinha um filho
cliente que vai fazer tudo, vai ajudar em tudo que a Maria Dortalice precisar na chegada dela no Rio de Janeiro. Toda dificuldade pelo qual ela passar, ele vai ajudar. Só que acaba que ele não ajuda a Maria Dortalice e sim só ajuda o Leonardo Pataca a sair da prisão. Assim, o homem é solto da prisão. Fica até uma questão, será que o Leonardo é realmente filho do Leonardo Pataca ou será que ele é filho do Tenente Coronel? Só que essa questão não é levantada no livro, é apenas uma suposição dos leitores. O barbeiro começa a educar Leonardo, só que aparece uma vizinha e diz que ele é muito endiabrado. Então resolvem colocar ele numa escola. E nessa escola ele começa a ser muito punido porque ele era muito atentado. E depois de 2 anos nessa escola, ele acaba sendo um sacristão. E com a influência dessa pessoa, ele começa a querer ser um sacristão também. Depois o mestre de cerimônias aparece e começa a ter um caso com a cigana, a mesma que tinha um caso com o Leonardo Pataca. Então, Leonardo e o sacristão, eles resolvem armar um plano para poder denunciar esse caso do mestre de cerimônias com a cigana. E aí acaba que Leonardo é tirado da sacristia. O pai de Leonardo acaba descobrindo que a sua cigana estava tendo um caso com o mestre de cerimônias. E ele começa a arranjar um plano para que todo mundo descubra esse caso também. Na festa da cigana, o Pataca contrata um valentão para poder arranjar um barraco lá e todo mundo descobrir do caso. Aí aparece o Major Vidigal, e ele intervém na festa, entra no quarto da cigana e acaba descobrindo o mestre de cerimônias de roupas íntimas na cama. E aí eles levam uma coisa leva a outra, porque a cigana ficava indo toda hora do quarto para a festa, da festa para o quarto e vice-versa. Em outro capítulo, a gente descobre a Dona Maria, que é uma mulher muito rica e que acaba simpatizando muito com Leonardo. E depois de anos, a gente acaba descobrindo que Leonardo virou um vadio. E que o Pataca, ele acaba se relacionando com a sobrinha da madrinha de Leonardo e que a Dona Maria adotou uma sobrinha que ficou órfã. O nome dessa menina é Luizinha e Leonardo logo se encanta por ela. Depois tem uma festa e Leonardo, seu padrinho, Dona Maria e Luizinha vão. E depois da festa tem fogos e todos eles vão ver. Quando eles chegam lá, Luizinha fica tão animada que ela apoia a mão no ombro de Leonardo. E aí eles começam a criar uma proximidade muito grande e eles voltam para casa de mãos dadas, como se fossem velhos amigos. E só que depois disso, a Luizinha do nada se afasta dele, para de falar com ele. Depois aparece na casa de Dona Maria um visitante, que é José Manuel. E José Manuel acaba começando a gostar de Luizinha. Só que não é um amor verdadeiro, ele só está interessado na herança de Dona Maria. E aí o padrinho de Leonardo percebe que ele está gostando da Luizinha. E ele começa a armar com a madrinha para botar coisa na cabeça de Dona Maria, para que ela queira que que a Luizinha fique com Leonardo e não com José Manuel. E aí eles começam a botar isso na cabeça de Dona Maria e Leonardo se declara de um jeito muito desajeitado para Luizinha. Mas mesmo assim ela fica lisonjeada com isso. Depois a gente descobre que Leonardo Pataca e sua esposa Chiquinha tem uma filha que é muito tranquila. A comadre era uma mulher muito ocupada e o tempo que ela tinha livre, ela usava para tratar da relação entre Luizinha e Leonardo. E ela acabou contando a Dona Maria que José Manuel tinha sequestrado uma menina no Oratório de Pedra. Mas logo em seguida ele chegou e ela acabou desmentindo a história. O amor por Luizinha não estava pendendo para nenhum dos dois lados, nem para José Manuel, nem para Leonardo. E ele tinha se declarado para ela e tinha balançado com ela internamente. O padre se despede de Dona Maria e pede para ela não contar para José Fernandes que ela tinha denunciado ele. Mas Dona Maria, com muita raiva, acaba contando e despeja todos os fatos em cima dele e ele é praticamente expulso de lá. E ele fica se perguntando quem será que teria inventado essa história. Já José Manuel, ele fica pensando quem atacou ele desconfia de Leonardo, porque eles brigavam pelo amor de Luizinha. Fala. O compadre adoece e a comadre, com os costumes antigos para
usa os costumes antigos para tentar curá-lo, mas ele não melhora. Ela chama um médico, ele passa algumas receitas, mas ele acaba falecendo. E no velório ela está conversando com Dona Maria sobre um possível testamento, que depois elas encontram e descobrem que Leonardo Filho é o herdeiro de tudo. Mas como ele é menor de idade, ele ia ter que ficar na tutela do pai. E ele tem que morar na casa do pai, mas ele não tem uma boa relação com a madrasta, que é sobrinha da comadre dele. E aí a comadre vai morar na casa para poder amenizar um pouco a situação. Só que não, ela acaba ficando no meio do fogo cruzado. Tu percebe que Luizinha está indiferente em relação ao amor dele, e aí ele vai conversar com a madrinha. E Chiquinha, vendo isso tudo, vai alfinetar Leonardo. Isso aí acaba gerando uma confusão muito grande na família e o pai o expulsa de casa. Aí ele sai correndo e vai parar perto dos cajueiros, onde ele senta nas pedras e começa a pensar não na briga, mas sim em Luizinha e José Manuel. Aí ele vê um grupo cantando, rindo, comendo e jogando cartas, e isso no livro se refere como patuscada. Aí ele vê um amigo dele no grupo que era companheiro de sacristia, o Tomás, e o Tomás chama ele para se juntar com eles. Aí eles se juntam e ele conhece Vidinha, uma menina muito bonita e atraente, e no final de tudo ele vai até onde o grupo mora, a casa que o grupo mora, e lá tem duas senhoras que Tomás conta a história do Leonardo para elas, e elas ficam com pena dele. E aí a Vidinha, ela tem dois irmãos que ficam um pouco chateados com a presença do Leonardo, e depois eles vão ter um papel um pouco importante na história. O Leonardo começou a só ter olhos para Vidinha e esqueceu um pouco da Luizinha. E aí o Tomás chamou ele para passar a noite na casa dele. Depois de procurar Leonardo por toda a cidade, a comadre foi na casa da Dona Maria e na porta ela encontrou com o mestre de reza. E aí ela entrou, falou com a Dona Maria e ela criticou muito o jovem por causa disso. Aí ela descobriu que o mestre de reza antes tinha contado a verdade, o que tinha ocorrido no oratório de pedra. O José Manuel não tinha sequestrado ninguém, a menina estava bem, já estava com a família. E a Dona Maria explicou que ela falou aquilo porque ela tinha achado o rapaz muito parecido com o José Manuel. A Dona Maria já tinha se desculpado com o homem, e com o José Manuel no caso, né? E disse pra comadre que queria juntá-lo com o Luizinha porque ele era um homem experiente, e aí ela concordou. Leonardo virou agregado da família de Tomás e ficou mais próximo de Vidinha, e o incômodo dos dois irmãos era mais evidente. Até que um dia um dos dois viu o Leonardo abraçado com ela, e aí gerou uma briga envolvendo a família toda. E ele saiu de casa, e na saída ele encontrou com a comadre. E aí ela já sabia onde ele estava o tempo todo e foi lá conversar com as velhas. E elas ficaram super amigas e decidiram que o melhor era Leonardo continuar vivendo lá. E aí os meninos estavam em uma patuscada e apareceu o Major Vidigal alegando que iria levar Leonardo porque ele não fazia nada da vida. E aí todo mundo foi contra, menos os dois irmãos que ficaram quietos. Mas aí no caminho, eles estavam levando, granadeiros do Vidigal estavam levando o Leonardo pra cadeia, mas aí no meio ele estava pensando em alguma maneira de fugir. E aí houve um berro no meio da rua, e todo mundo se distraiu, e aí aconteceu a cena de maior ação no livro, até o momento que ele saiu correndo, subindo escada, descendo, invadiu várias casas, até que ele conseguiu fugir do Major, e aí a partir daí ele entrou para a lista negra do Major Vidigal. Mentira, que tá... O Major Vidigal, ele prometeu que queria continuar ficando com o Leonardo, ia ficar com o Leonardo. E ele ficou muito chateado com essa fuga dele, porque ele passava todo o tempo trabalhando, tentava conseguir conquistar respeito dos outros, e ele foi meio que palhaço. Todo mundo começou a trabalhar pra ele, falando que ele, falando que ele não começou a ficar dele. Aí, quando ele saiu,
paixão e tal, depois ele dava muito e tal, no começo da história. Aí, durante todo o mundo, Leonardo ficou com Luizinha, começava, acompanhava ela, até que a Dona Maria viu essa oportunidade, uma chance de casar sobre de novo com o Leonardo. E só que tinha muito empecilho. O sargento de Mirim não podia se casar. Então, ela foi procurar novamente a Maria Regalada para poder convencer o Major Vidigal a arranjar uma saída para esse empecilho para os dois. Isso que quando ela foi procurar a Maria Regalada, ela descobriu que ela estava morando com o Major. Esse foi o prometido naquela hora. Ela prometeu ao Major que ia morar com ele para poder liberar o Leonardo da perna. E como o Major estava feliz, morando com a Maria Regalada, eles aceitaram uma solução. Luizinha aceitou o pedido de casamento de Leonardo e o Major Vidigal colocou o Leonardo na saída de Das semelhanças e das diferenças do livro Memórias e Sargentos Milícias e o Ateneu. Uma diferença é que o livro Memórias e Sargentos Milícias é narrado em terceira pessoa e o Ateneu em primeira pessoa. Outra diferença é que o Ateneu é frequentado pelos ricos e em Memórias e Sargentos Milícias retrata uma faceta mais humilde da sociedade. E o Ateneu é uma obra naturalista e em Memórias e Sargentos Milícias é um romance de transição. Agora eu vou falar das semelhanças. Uma semelhança é a presença de personagens religiosos, como Barreto, em O Ateneu, e Dona Maria, em Memórias e Sargentos Milícias. Outra é que os protagonistas são anti-heróis, e nos dois tem conflitos amorosos. Eu vou falar as diferenças e semelhanças entre Memórias de um Sargento de Milícias e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vou começar pelas semelhanças. A primeira delas é o tempo cronológico existente nas duas obras, que é o tempo marcado em dias, meses e anos. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, também tem um tempo psicológico. Outra semelhança é a personagem não idealizada, um ser humano comum que comete erros. Porém, em Memórias de um Sargento de Milícias, Leonardinho pode ser considerado um anti-herói por ser uma obra romântica. Já Brás Cubas não pode ser considerado um anti-herói por ser uma obra realista, apesar de ter características de um anti-herói. Outra semelhança é a crítica à sociedade. Em Memórias de um Sargento de Milícias, tem a crítica à ordem e à desordem do Brasil, e em Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem a crítica à valorização de recompensas e do dinheiro. Já as diferenças são: Memórias de um Sargento de Milícias relata a classe baixa, e a Memória Póstuma de Brás Cubas relata a elite. Outra diferença é que Memórias de Sargento de Milícias é narrado em terceira pessoa e Memórias Póstumas de Brás Cubas é narrado em primeira pessoa. Eu vou falar sobre as diferenças e semelhanças entre Memórias de Sargento de Milícias e o Cortiço. A primeira diferença é que o Cortiço pertence ao naturalismo e Memórias de Sargento de Milícias pertence ao romantismo. Mas como ele apresenta as características bem distanciadas das características tradicionais do romantismo, ele é considerado um romance de transição. Outra diferença é que em Memórias do Sargento de Milícias, o Leonardo ele quer casar com a Luizinha por amor. E o João Romão, em O Cortiço, ele quer casar com a Zulmira por fins financeiros. E a outra diferença é que em O Cortiço há um relato de homossexualismo entre a Pombinha e a sua madrinha. E em Memórias do Sargento de Milícias não há nada disso. Entre as semelhanças, nós podemos citar que, em Memórias do Sargento de Milícias, a vida do Leonardo é uma rotina típica de um vagabundo, assim como muitos habitantes do Cortiço. Outra semelhança era que o barbeiro, em Memórias do Sargento de Milícias, ele alcança a riqueza através do roubo da herança de um capitão de navio. E, no Cortiço, o João Romão ele tenta alcançar a riqueza fazendo atividades ilícitas, entre elas o roubo. E, por último, a outra semelhança é a sedução da mulher. Em Memórias do Sargento de Milícia, o Pataca ele é seduzido por uma cigana, assim como o Jerônimo, no Cortiço, que é seduzido pela Rita Baiana. Falar sobre diferenças e semelhanças entre Memórias de um Sargento de Milícias e Quincas Borba. Vou começar pelas semelhanças. A primeira é que ambas possuem capítulos curtos, pois foram publicadas primeiramente em forma de folhetim, porque antigamente não havia outra forma de publicação. Era publicado um capítulo por semana. A segunda semelhança é que ambas são narradas em terceira pessoa. Outra semelhança é que nas duas obras há a crítica à sociedade. Em Memórias de um Sargento de Milícias, há a crítica à desigualdade social entre as classes. E em Quincas Borba há a crítica ao comportamento do homem, tal como luxúria, avareza, etc. Já as diferenças são: em Memórias de um Sargento de Milícias existe um amor entre Leonardinho e Luizinha, e em Quincas Borba não há sentimentalismo, o personagem não tem amor nenhum. Apesar de Memórias de um Sargento de Milícias apresentar muitas características realistas, ela é uma obra romântica de transição. Já
já Quincas Borba é uma obra inteiramente realista. Eu vou comparar Memórias de um Sargento de Milícias com Dom Casmurro. Memórias de um Sargento de Milícias é um livro em transição para o realismo, enquanto Dom Casmurro é uma obra realista. Em Dom Casmurro, Bentinho é apaixonado por Capitu desde que eram jovens, e a tem como seu único amor, diferente de Leonardo, que se apaixona por Luizinha quando jovem e mais tarde por Vidinha. Ambos os protagonistas foram iniciados numa vida sacerdotal, mas não chegam a concluí-la. Leonardinho foi mandado para a sacristia por seu tio, mas acaba sendo expulso ao explanar que o mestre de cerimônia estava tendo caso com uma cigana. E Bentinho é mandado para o seminário por causa de uma promessa feita por sua mãe, mas ele acaba encontrando um jeito de burlar essa promessa e não termina o seminário. Os dois livros falam sobre uma traição. Em Memórias de um Sargento de Milícias, nós sabemos que a traição foi real e essa traição acaba destruindo a família. Já em Dom Casmurro, nós não sabemos se houve ou não um adultério, mas mesmo assim esse assunto acaba separando a família. Impressionante! Aí ela responde: Mariana Toledo, é você? Violeta, né? Parece que tá cortando.